Você está no canal Fim da Humanidade. 4 anjos mencionados nas Escrituras desempenham papéis significativos, conforme entendemos pela Bíblia que os anjos são mensageiros de Deus. Eles são enviados por Deus para atender às necessidades dos santos e de todos aqueles que são herdeiros da salvação. A Bíblia registra a existência de multidões de anjos no céu, como mencionado em Hebreus, capítulo 12, versículo 22. No entanto, muitas vezes não estamos tão familiarizados com seus nomes. Um ponto que gostaria de destacar é que, em muitas referências a anjos que vi recentemente, fica claro que os escritores assumem que eles são espíritos dos mortos retornando à Terra. No entanto, segundo as Escrituras, não há verdade nessa concepção. Os anjos são seres celestiais criados por Deus e não espíritos desencarnados de seres humanos. O Salmo 8, versículo 5, destaca que fomos feitos um pouco menores que os anjos, indicando que não pertencemos à mesma ordem de seres. Os anjos foram criados antes dos homens, e não são seres humanos que retornaram como espíritos. O Salmo 103, versículo 20, menciona que os anjos obedecem a todos os mandamentos de Deus, e são seres celestiais que amam e servem ao Criador. Dentro da hierarquia angelical, há diversas ordens, como serafins e querubins, mencionados em Isaías 6, versículo 2, e Salmos 80, versículo 1, respectivamente. Os anjos estão presentes para ajudar pessoas de todas as idades e gêneros, conforme revelado nas Escrituras. Agora, vamos explorar 4 anjos nomeados nas Escrituras, incluindo anjos caídos e santos anjos. Começando por Lúcifer, mencionado como um dos anjos no céu antes de sua queda, devido ao seu orgulho e conspiração contra Deus. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14, descreve Lúcifer como uma bela criatura antes de sua queda, sendo um querubim ungido. O segundo anjo que vamos considerar é Miguel, conhecido como o Arcanjo de Deus. Miguel é frequentemente referido como um príncipe e chefe dos céus, associado a batalhas espirituais. Ele desempenha um papel importante nos eventos do fim dos tempos, como mencionado em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Miguel é conhecido por liderar batalhas contra o diabo e os anjos caídos, expulsando-os do céu, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Miguel é um guerreiro espiritual que vigia sobre os filhos de Deus e interveio em batalhas espirituais, como visto quando resgatou o anjo retido pelo príncipe da Pérsia, conforme relatado em Daniel, capítulo 10, versículos 12 a 13. Sua presença é destacada em eventos significativos, como a ressurreição dos mortos em Cristo, conforme mencionado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Esses exemplos ilustram a importância e a diversidade dos anjos nas Escrituras, demonstrando que são seres celestiais criados por Deus para cumprir tarefas divinamente designadas. Por exemplo, não foi apenas Miguel que lutou contra o diabo e seus anjos em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Ele liderou outros anjos, mostrando que é o comandante-chefe deles. Gostaria também de destacar que em Daniel, capítulo 10, versículo 13, Miguel é referido como um dos principais príncipes, sugerindo que no céu existem mais. A Bíblia é silenciosa sobre isso. No entanto, o anjo Gabriel, se você já ouviu a história do Natal, provavelmente conhece Gabriel como o anjo que trouxe a notícia a Maria de que ela ficaria grávida e daria à luz Jesus. Gabriel é um dos 2 anjos bons nomeados na Bíblia, sendo o outro Miguel, que acabamos de discutir. Gabriel é às vezes referido como o Arcanjo Gabriel, embora a Bíblia nunca lhe dê esse título. Miguel é claramente referido como um arcanjo em Judas, mas Gabriel não é mencionado como tal na Bíblia Sagrada. A principal função atribuída ao anjo Gabriel é a de entregar boas notícias ao povo de Deus. Gabriel foi enviado a Zacarias, o sacerdote, para entregar a mensagem da concepção de João Batista, o precursor de Jesus. Em um determinado dia, Zacarias entrou no templo, e um anjo do Senhor apareceu a ele, de pé ao lado direito do altar do incenso. Gabriel deu a Zacarias a notícia de que sua esposa, Isabel, teria um filho.
Essa notícia foi estranha para Zacarias, que respondeu com incredulidade, resultando em Gabriel o deixando mudo temporariamente. Gabriel também foi enviado a Maria, que se tornou mãe de Jesus. Em Lucas, capítulo 1, versículos 28 a 31, Gabriel saudou Maria e anunciou que ela conceberia e daria à luz um filho, a quem chamaria Jesus. Gabriel também apareceu a José, noivo de Maria, para explicar que a concepção de Maria era do Espírito Santo. Cada vez que Gabriel aparece na Bíblia, ele está entregando boas notícias às pessoas. Embora a sociedade muitas vezes o retrate como um mensageiro angelical lindo, essa representação é incorreta. Quando Gabriel apareceu a Zacarias, Maria e Daniel, todos ficaram impressionados e tomados pelo medo. Agora, passemos para o último anjo nomeado na Bíblia. A maioria das pessoas nem mesmo sabe que ele está na Bíblia, muito menos que é descrito como um anjo. Esse anjo faz sua aparição no último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Seu nome é Abaddon ou Apole. Poucos cristãos ouviram falar de um anjo chamado Abaddon, principalmente porque ele não é tão proeminentemente mencionado como Miguel e Gabriel, que aparecem em várias passagens das Escrituras. Abaddon é o mesmo que Apole, mencionado em Apocalipse 9, versículo 11. Este versículo diz: tinham sobre eles um rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apole. Abaddon não é um local, mas sim o rei dos gafanhotos. Muitos comentaristas identificaram Abaddon como o próprio Satanás, mas é mais provável que o anjo do abismo seja um dos príncipes ou potestades sob o diabo, conforme Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nas alturas. Muito provavelmente, Abaddon é uma dessas entidades descritas em Efésios. Embora Satanás tenha sido conhecido por muitos nomes, Apole não é um deles. Abaddon parece ser um demônio que trabalha sob ele, governando um abismo cheio de gafanhotos que surgirão no palco durante os dias finais. Abaddon significa um anjo destruidor, sendo o anjo encarregado do poço sem fundo para o qual o diabo será lançado. Abaddon é o rei dos gafanhotos que sairão do poço sem fundo. Continuando a análise dos 4 anjos mencionados nas Escrituras, percebemos que estes seres celestiais desempenham papéis distintos no plano divino. Miguel, o arcanjo, se destaca como um guerreiro espiritual, comandando outros anjos em batalhas contra as forças malignas. Em Apocalipse 12, 7 a 9, ele liderou a luta contra o diabo e seus anjos, resultando na expulsão destes do céu. Por outro lado, Gabriel, embora não seja explicitamente chamado de arcanjo na Bíblia, é reconhecido por suas mensagens de boas notícias. Sua aparição a Zacarias, Maria e José durante o relato do Natal destaca seu papel como mensageiro divino, entregando notícias importantes relacionadas à vinda de João Batista e de Jesus. A figura de Abaddon, mencionada em Apocalipse 9:11, permanece mais obscura e menos conhecida na tradição cristã. Associado ao anjo do abismo, Abaddon é descrito como o rei dos gafanhotos. Embora a interpretação exata de sua natureza seja motivo de debate, a vinculação com o diabo e os eventos apocalípticos sugere um papel significativo nos acontecimentos finais. Além disso, é crucial destacar a diferença entre anjos e espíritos dos mortos, conforme enfatizado no texto corrigido. Os anjos são seres celestiais criados por Deus, não espíritos desencarnados de seres humanos. Essa distinção é vital para uma compreensão precisa das Escrituras e evita interpretações equivocadas sobre a natureza dos anjos. Em resumo, a análise dos anjos Miguel, Gabriel e Abaddon revela a diversidade de papéis que esses seres desempenham no cumprimento do plano divino, desde guerreiros espirituais até mensageiros de boas novas e agentes de eventos apocalípticos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente sua opinião sobre o assunto e se inscreva no canal. Deus te abençoe.